Olá pessoal, tudo bem? Sou Vanilson Fragoso, administrador industrial e consultor em gestão empresarial. Vamos iniciar introduzindo o tema e explicando o que é custo de armazenagem. O processo de armazenar é administrar o espaço necessário para manter os estoques e está relacionado com as operações inerentes ao produto, desde a sua entrada até a saída do armazém. Os custos de armazenagem são compostos por custo de materiais, composto principalmente por matéria-prima, material em processo e produto acabado. Interessante ressaltar que eles refletem o valor real de todos esses materiais, estando eles parados ou sendo processados. Custo de pessoal. Aqui estão custos com remuneração, encargos trabalhistas da mão de obra envolvida e o gerenciamento dessa mão de obra. Custo de equipamentos e manutenção. São as despesas de manutenção e a depreciação dos equipamentos para manter a operação viva. Custo das edificações, compostos basicamente pelo aluguel das edificações, impostos e seguros associados. Agora, por que é importante saber calculá-los e planejar esses custos? Planejar e calcular bem os custos de armazenagem é fundamental para que nossa operação logística seja eficaz. Para fazermos isso de forma correta, calculamos os fatores com base nos estoques médios dos materiais, incluindo despesas mensais dos demais componentes. Levamos em conta também que o custo de armazenagem é diretamente proporcional ao tempo e à quantidade dos itens em estoque. Isso nos remete ao chamado custo de oportunidade. Esse custo é consagrado como um indicador logístico muito relevante para monitorar e avaliar a gestão integrada das organizações e o quanto ela pode vir a ter prejuízos com o seu capital financeiro parado na forma de estoques. Vamos falar agora sobre os fatores que interferem no custo de armazenagem. Funcionários, salários, horas extras, encargos trabalhistas, seguro, assistência médica e por vezes até odontológica, cesta básica, alimentação, transporte, os equipamentos de proteção individual. No geral, material de consumo, aluguel de imóveis, depreciação dos equipamentos e imóveis, manutenção, aí se tratando de peças de reposição e serviços, impostos, taxas, associações de sindicatos de classe, energia e água. Agora vamos falar um pouco sobre como decisões relacionadas à armazenagem podem afetar um negócio. As decisões referentes ao processo de armazenagem são complexas, pois estão relacionadas não somente ao negócio em si, mas também ao cenário externo no qual a organização está inserida. Elas devem sempre ser tomadas com base em fatos e dados, e nunca de forma amadora ou intuitiva, principalmente quando relacionados à determinação dos custos. Vamos discorrer agora sobre alguns fatores que contribuem para a determinação dos custos de armazenagem. Observem que eles irão variar de acordo com cada tipo de negócio, ou seja, não tem receita de bolo. Esses fatores contemplam algumas características como de recebimento, quando altos volumes e produtos especiais consomem mais custo, do acondicionamento, determinadas mercadorias exigem um cuidado especial na armazenagem, manutenção de temperatura, condições ambientais específicas, locais separados, da seleção de pedido, separação adequada dos tipos de produtos por lote leva um tempo, o que significa custo. De etiquetagem, procedimento que necessita de mão de obra, tempo, etiquetas, mais uma vez gerando custo. Da reembalagem, pode ocorrer de acordo com a negociação entre o fabricante e o armazém, ou por conta de danos à embalagem original. E esses fatores também nos mostram algumas necessidades, como, por exemplo, mão de obra direta e equipamentos. A operação do armazém acontece por meio de mão de obra de funcionários, equipamentos, que geram custos. Os recursos indiretos, como manutenção, higienização, mão de obra extra, são exemplos disso. Com base nesses fatores, as organizações podem definir por centralizar ou descentralizar suas operações de armazenagem. Com a centralização, temos maior economia de escala com um armazém único,
facilitando assim a redução de custo. Entretanto, isso pode potencializar o aumento do risco da interrupção total de abastecimento, pois a distribuição parte da mesma origem e depende da mesma unidade. Como o estoque de segurança é menor, não temos como garantir um nível maior de serviço ao cliente devido à possível ausência dos produtos. Já com a descentralização, os armazéns estão dispostos em locais distintos, com gestões individualizadas para cada local. Essas características podem nos levar à economia de escala menor e menos eficiência se comparada à estrutura centralizada, quando possuímos controles mais próximos das operações. Diminuímos o risco de interrupção de abastecimento, pois temos a possibilidade de transferir produto entre os armazéns caso sejam detectadas faltas de estoque. O custo de transporte cai em função dessa diversidade de armazéns. Entretanto, maiores estoques de segurança potencializam maior nível de serviço ao cliente por conta da disponibilidade dos produtos. Vamos agora exemplificar como se calcula o custo de armazenagem. Podemos resumi-lo como sendo o dinheiro envolvido nesse sistema. Existem duas métricas para cálculo do custo de armazenagem. Uma delas que calcula o custo para todo o estoque. Vamos falar de um estudo de caso que apresentou a avaliação do custo de armazenagem anual de um item de estoque que é uma engrenagem e de todo o estoque de uma empresa que nos forneceu os seguintes dados. Eu vou resumir os dados que vocês estão vendo aí na nossa apresentação. 200 engrenagens com um custo de R$ 25,00 por unidade, 1.250.000 mobilizado em custo de estoque de matéria-prima, processo e produto acabado, R$ 85.000 gastos mensalmente com a área de materiais, 15.000 com gastos de pessoal, aí excetuando os encargos trabalhistas, 25.000 com despesas gerais de compra, 80% de encargos trabalhistas e 40% do custo de dinheiro ao ano. Esse cálculo do custo de armazenagem da engrenagem, ele vai seguir por essa fórmula para a gente chegar no custo anual de armazenagem das engrenagens em R$ 1.000. Partindo desses dados e fazendo toda essa relação matemática que a gente apresenta aí, a gente chega no seguinte resultado final. O custo anual de armazenagem de todo o estoque chega à monta de R$ 294.800. Belo exemplo para a gente entender na prática como apropriar custo de armazenagem. Pessoal, foi um prazer, abraços e até uma próxima oportunidade. Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vanilson Fragoso, administrador industrial e consultor em gestão empresarial. Vamos começar introduzindo o tema e explicando o que é custo logístico. Nosso desafio inicial é o de combinar os temas custos e logística, já que estes temas têm muita importância para uma parte significativa das organizações empresariais. Começando pela definição, podemos dizer que os custos logísticos estão relacionados aos produtos, desde a compra, transporte de matéria-prima, até quando o produto é entregue ao cliente final. É interessante saber que eles não são considerados custos padrões nas organizações, pois dependem do tipo e das características das operações logísticas realizadas, ou seja, podem variar caso a caso. E vamos tratar agora dos principais processos que interferem nesses custos logísticos. Eles são influenciados pelos contextos político, econômico e pela inter-relação dos componentes do custo logístico. Vamos falar sobre elas a seguir. No contexto político,
podemos citar as diferenças e particularidades de quando os serviços logísticos são ofertados por empresas públicas ou privadas. Temos como exemplos os serviços essenciais, como de energia e telecomunicações, e os serviços operados por portos, ferrovias, aeroportos e rodovias, que anteriormente eram de competência das empresas públicas e, em muitos casos, passaram a ser operados por empresas privadas por meio de contratos de concessão. E vale observarmos que questões como a burocracia, os recursos tecnológicos, a agilidade e a eficácia, citando apenas algumas das questões importantes, podem variar bastante quando a operação logística é pública ou privada. É interessante lembrarmos que, em alguns casos, a cadeia logística tem componentes públicos, mesmo em operações já privatizadas, o que também afeta o desempenho da operação. Já no contexto econômico, podemos citar que, de forma quase linear, as operações logísticas e seus custos absolutos associados aumentam mediante o incremento da produção, do consumo de bens, da maior prestação de serviços, ou seja, do crescimento da economia. Ratifica essa relação quando associamos a eficiência e, principalmente, a eficácia de um sistema logístico, considerando o seu custo com o indicador do PIB, Produto Interno Bruto das Nações, por exemplo. Há estudos e pesquisas de órgãos representativos do setor, como o realizado pelo Instituto ILOS em 2017, que nos sinalizou que os custos logísticos representaram 12,3% do PIB brasileiro. Outro dado importante nos mostrou nessa época que as organizações chegaram a gastar 7,6% de suas receitas líquidas, considerando os custos com transporte, estocagem e armazenagem, ou seja, uma baita representatividade. Vamos agora descrever os diferentes tipos de custo logístico. Quanto ao relacionamento com o objeto, custos diretos estão relacionados aos materiais ou serviços e não necessitam de critérios de rateio. Como exemplo, temos mão de obra direta, espaço, estoques e transporte. Custos indiretos. Esses não são facilmente associados aos materiais ou serviços. São alocados por critérios de rateios ou, em sistemas mais elaborados, por alguma coisa que chamamos de direcionadores de custo. Como exemplos, temos energia elétrica consumida, depreciação das máquinas, mão de obra dos cargos de liderança, limpeza e aluguel das instalações. Já quanto ao comportamento diante do volume da atividade. Custos fixos. Esses não variam em função de uma capacidade instalada, mas o custo unitário varia comparando-se o volume total da produção em relação à unidade fabricada. Como exemplos, temos seguro, salários e encargos da mão de obra alocada. Vamos falar agora sobre os custos variáveis. Eles variam com base no volume da produção ou do serviço e sempre será fixo em relação à unidade produzida. Exemplo, matéria-prima consumida. Já os custos mistos, que combinam os semivariáveis e os semifixos, se alteram de acordo com o volume de produção e venda, sem necessariamente variar nas mesmas proporções. Como exemplos, temos horas extras pagas ao pessoal do controle de qualidade para análise e produção, a conta de energia elétrica ao cobrar a taxa mínima, mesmo se não houver operação e, por consequência, consumo no período. Existem também os custos logísticos relacionados com o processo de gestão. Esses são muitos e podemos distribuí-los como controláveis e não controláveis, de oportunidade, relevantes, irrecuperáveis, incrementais, ocultos, padrão, meta, previsão de procura, melhoria contínua e do ciclo de vida. Vamos agora tratar das inter-relações entre os tipos de custos logísticos apresentados. A relação chamada de conflito de escolha, ou o termo em inglês trade-off, entre os custos logísticos é essencial para um sistema poder funcionar. É interessante refletirmos sobre essas inter-relações. Nem sempre a melhoria de qualidade acarretará aumento de custos, mas a melhoria da qualidade potencializará a redução de custos, por redução de retrabalhos ou erros. Na maior parte das vezes, o custo de transporte diminui
quando aumenta o custo de estoque. Níveis baixos de estoque nos armazéns potencializarão custos menores, e isso poderá ser obtido por meio de investimentos em transportes mais eficientes, com movimentações mais frequentes de menos quantidade de produtos. O ponto de equilíbrio entre custos de transporte e estoque de um sistema logístico se baseia na quantidade de armazéns. Quanto mais armazéns, menor custo de transporte. Em contrapartida, os custos de estoque aumentam. E também a disponibilização de armazéns extras para aumentar o nível de serviço potencializarão a diminuição dos custos de transporte. Agora, aumentar muito o número de armazém faz com que os custos de transporte também aumentem. O custo de falta de produto no momento de compra pelo consumidor, chamado de ruptura de estoque, geralmente diminui quando se aumentam os custos de estoque e transporte. Já o aumento de custo de transporte pode provocar uma diminuição no custo de armazenagem. Depois de tudo o que falamos, fica muito nítido que as organizações que queiram se manter competitiva nesse mercado atual precisam planejar, controlar, monitorar os custos de suas operações logísticas muito bem, pois eles são extremamente significativos para a sobrevivência das organizações. Olá pessoal, tudo bem? Sou Vanilson Fragoso, administrador industrial e consultor em gestão empresarial. Vamos introduzir o nosso assunto. Custos de transporte têm uma representatividade significativa sobre os custos das operações logísticas como um todo. E a escolha sobre os modais de transporte está diretamente relacionada a esse custo das operações. Como principais modais de transporte temos rodoviário, ferroviário, dutoviário, aeroviário e aquaviário, também chamado de hidroviário. Esses modais apresentam custos distintos e devem ser considerados também os custos do seguro das cargas. Questões como o peso e volume das cargas podem determinar o tipo de modal a ser escolhido. De maneira geral, esses custos variam de acordo com tipos de veículos, distâncias, características, volume e peso das cargas, características de acondicionamento, manuseio e o próprio risco envolvido. Em determinadas situações, a combinação entre mais de um modal de transporte, chamada de multimodalidade, é não só necessária para fazer com que a carga chegue ao seu destino de maneira mais eficaz, como também pode ser uma opção razoável de redução de custo dessa operação logística. Agora vamos falar sobre questões e custos associados aos modais de transporte. Rodoviário, o mais usado no Brasil. Infelizmente, temos menos rodovias pavimentadas quando nos comparamos a países caracteristicamente semelhantes ao nosso, como China e Estados Unidos. Eles chegam a ter 20 vezes mais malhas rodoviárias pavimentadas do que nós. Essa ineficiência é preocupante, pois os custos extras que incidem sobre os veículos alcançam aproximadamente 30%, quando relacionados fundamentalmente a combustíveis, pneus e peças de reposição. O modal aéreo combina grande agilidade com alto custo e, por conta disso, é interessante para entregas urgentes. Já benefícios como a velocidade e a confiabilidade podem, em determinado momento, justificar esses valores maiores. Por outro lado, esses benefícios levam à redução de estoque de armazéns, de custo de capital e de custo de manutenção, ou seja, o balanço pode ser positivo. Já o hidroviário, recomendado para longos percursos, possui alta capacidade e valores acessíveis. Entretanto, a nossa operação portuária, que é muito burocrática, torna esse modal muitas das vezes moroso e pouco competitivo. Talvez por isso o Brasil ocupe a posição número 124 num ranking que mede o índice dos países que têm facilidade de realizar negócio. Olha como a logística é fundamental. Esse dado é bem recente, pessoal, é de 2020. Já o ferroviário, olha que fato interessante. Em 80 anos, nós praticamente não alteramos a nossa malha ferroviária de 30 mil quilômetros. Isso é muito pouco se comparado à extensão continental que o Brasil tem. Em países onde o sistema ferroviário é priorizado em relação a outros modais, os custos logísticos são menores devido ao baixo valor desse modal,
quando comparados com outros modais, além, obviamente, de uma maior segurança e confiabilidade. Há decisões equivocadas no passado, né? Dutoviário apresenta maior custo fixo e menor custo variável. É consistente e capaz de cumprir os tempos de entrega por não ter congestionamentos. Move produtos líquidos e gasosos que muitas das vezes são muito relevantes para a nossa economia. Como exemplos temos petróleo, gás natural, gasolina, querosene, próprio esgoto e água, isso para grandes distâncias e ainda diminui drasticamente a probabilidade de contaminação. Infelizmente, também apresentamos uma malha de dutos de 34 mil quilômetros muito inferior a países como Alemanha, China, Índia, Rússia e Estados Unidos, para citar alguns deles. De uma maneira geral, é consenso que os fatores econômicos de transporte são afetados por aspectos específicos, como distância, volume, densidade, facilidade para acondicionamento e manuseio, responsabilidade de fatores de mercado, como intensidade e facilidade de tráfego. Apresentaremos agora um método associado a um exemplo de cálculo de custo de transporte. Na primeira etapa, temos a definição dos itens de custos, depreciação dos veículos, remuneração do capital ou retorno financeiro, mão de obra, seguro e o imposto IPVA, pedágios, eles devem ser considerados carros extras caso haja necessidade. Na segunda etapa, vamos classificar esses itens como custos fixos e variáveis. Fixos são salários, encargos, manutenção, depreciação, licenciamento IPVA, seguro e o próprio custo de oportunidade. Como variáveis temos manutenção, combustível, lubrificantes, pedágios, lavagem, graxas e pneus. Agora, na terceira etapa, vamos calcular o custo de cada item. Através dessa fórmula apresentada, a gente consegue ver claramente esses itens assim apresentados. Na quarta etapa, a gente avalia o custeio das rotas de entrega e coleta. Uma vez calculados os valores unitários de todos os itens de custo, a gente agrupa esses valores por reais por mês e divide o resultado pela utilização, ou seja, número de horas trabalhadas por mês, para se chegar a um custo fixo por hora, também em reais por cada hora trabalhada. Os custos variáveis também devem ser agrupados. Assim, pode-se montar uma equação para o custo para uma determinada rota, tá? Que vai relacionar o tempo com a distância percorrida e seus custos fixos e variáveis. O tempo a considerar é o tempo total da rota, considerando as atividades de carga e descarga com as suas respectivas filas, além, obviamente, do tempo da viagem tomada. Então, pessoal, para finalizar o nosso estudo de caso, o tempo a considerar é o tempo total da rota, considerando as atividades de carga e descarga com as suas respectivas filas, além do tempo de viagem. Olha como é complexo o processo e a função transporte dentro de uma operação logística, né, pessoal? Então, depurar esses números, apurar, monitorar, controlar esses custos é fundamental para a gente ter uma logística, uma operação logística eficaz e economicamente viável. Mais uma vez, um prazer estar com vocês, ótimos estudos e até a próxima, pessoal. Abraços! Olá, pessoal, tudo bem? Sou Vanilson Fragoso, administrador industrial e consultor em gestão empresarial. Vamos começar explicando as estratégias de gestão de estoque que temos. A que é baseada em alocar ou empurrar os estoques para os pontos de estocagem, a que puxa os estoques para o ponto de estocagem baseado em regras de reabastecimento, a que localiza de forma seletiva
vários itens na linha de produção da empresa, no armazém regional ou até no campo, e ainda temos a opção de gerenciar os níveis de estoque por métodos de revisão contínuas desse estoque. Vamos falar agora sobre as políticas de gestão de estoque existentes. Primeiramente, é importante que elas sejam estabelecidas pela direção das organizações e que sejam desdobradas em objetivos e padrões de desempenho estabelecidos. Os gestores logísticos devem garantir a manutenção do nível de prestação de serviço em um grau elevado. Vamos exemplificar algumas diretrizes para isso. Definir metas de prazo de entrega de produtos aos clientes, quantificar o número de depósitos, centros de distribuição e ou almoxarifados em função da relação de produtos. Definir estoques reguladores precisos, para que, por meio de compras antecipadas assertivas, se consiga obter bons descontos. Estabelecer indicadores e metas para a rotatividade dos estoques. Estimar níveis de flutuação dos estoques aceitáveis para atender potenciais variações de demanda. Vamos a um exemplo simples que relaciona as diretrizes de gestão de estoque ao nível de serviço pretendido para os clientes. Nesse caso, esse nível de serviço será medido pelo percentual da demanda que o almoxarifado ou a expedição devem garantir em estoque. Vamos lá. A equação que expressa o estoque necessário em função do nível de serviço é estoque igual a demanda vezes o nível de atendimento, em percentual. Caso a organização opte por um nível de serviço de 90% com um consumo no almoxarifado ou venda mensal na expedição de 800 unidades, ela deve manter em estoque o resultado de 800 multiplicado por 0,9, que daria 720 unidades para pronta entrega. Que tal falarmos agora sobre as técnicas de previsão de estoques? Bem, temos que compatibilizar as particularidades de cada operação logística e organização. Não é tudo a mesma coisa, pessoal. Normalmente, nos baseamos em dados e informações quantitativos ou até qualitativos. E consideramos que esses processos têm comportamentos dinâmicos influenciados por indicadores e resultados passados e também projeções futuras. Vamos às técnicas agora. Projeção, base quantitativa e admite-se que o futuro repetirá o passado no tocante às vendas. Explicação, correlação e regressão associando vendas passadas a acontecimentos com variáveis de evolução previsíveis ou conhecidas. E predileção, previsões pelos funcionários conhecedores do estoque dos fatores que influenciam as vendas e que podem influenciar o futuro. E, por isso, com os tipos de estoque, podem afetar seus custos. Dentre os principais tipos de materiais que podem ser estocados, temos as clássicas matéria-prima, material em processo, produto semi-acabado, dependendo da característica do processo, produtos acabados e insumos comprados de terceiros. Agora, como esses materiais podem afetar os custos? Esses materiais podem ser estocados em consignação e deveremos considerar a estocagem também de materiais improdutivos ou resíduos. Dentre as principais decisões relacionadas à estocagem que afetam a operação logística e, por consequência, o resultado financeiro da organização, podemos destacar a decisão sobre a compra com base no chamado lote econômico de compras. Nessa linha, os gestores logísticos deverão definir se serão mais significativos os custos de aquisição, ou seja, o custo do pedido, ou os custos de manutenção. De forma simplificada, gastar mais no ato da compra ou para administrar os custos decorrentes ao processo de estoque. Lembra, não há uma receita única. Em função das características da organização e dos materiais que ela trabalha, os operadores logísticos deverão tomar as decisões com base nesses diversos tipos de custos associados. Dentre eles, vamos citar alguns: custos de espaço, de capital, dos serviços de estocagem e dos riscos inerentes à armazenagem. Vamos exemplificar agora como se calcula um custo de estoque. Vendas de uma fábrica de móveis, lá no ano de 2017, totalizaram 23,5 milhões de reais,
com o volume de estoque representando 21% das vendas anuais. Um estudo das ações de logística mostrou que o custo anual de manutenção de estoque foi de 20% e os custos operacionais, tirando o custo de estoque, foi de 12 milhões anuais. Nesse momento, a empresa realizou mudanças e implantou a tal logística integrada. Em 2018, ela conseguiu reduzir o seu nível de estoque para 5% das vendas, que foi de 27,5 milhões, e o custo operacional aumentou em 10%. Com esse resultado, a empresa aumentou o seu lucro bruto. Qual era o lucro anterior ao atual? Foi positiva a mudança? Por quê? Agora vamos analisar as respostas. O estoque anterior era de 23,5 vezes 0,21, deu 4,9 milhões. Custo anual da manutenção de estoque passou a 987 mil. O custo operacional passou a 12,98 milhões e o lucro bruto passou a 10,5 nessa situação. Agora, após as mudanças, o estoque anterior ficou em 2,75 milhões. O custo anual de manutenção de estoque em 550 mil e o custo operacional passou para 13,2 milhões. O lucro bruto passou, então, para 14,3 milhões. O lucro bruto anterior era de 10,5 e o atual 14,36. Ou seja, pessoal, uma significativa elevação de 36%. A mudança, podemos dizer que ela foi positiva porque ela reduziu o espaço e o custo de armazenagem e aumentou o espaço disponível para fabricação. Aumentou as vendas, incrementou a margem de lucro, melhorou o nível de satisfação do cliente, que esse é o grande desafio de uma boa operação logística, né? Fazer isso bem, mantendo ou elevando o nível de satisfação dos nossos clientes. Pessoal, um prazer estar com vocês mais uma vez. Abraços, bons estudos e até uma próxima oportunidade. Olá, eu sou Wagner Ramos, professor e consultor em Supply Chain, e esse é o podcast do tema Custos Logísticos. Como convidado para responder nossas perguntas, temos Vanilson Fragoso, professor e consultor de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança ocupacional. Seja muito bem-vindo, professor Vanilson. E entrando no assunto, você pode fazer uma breve introdução sobre o tema Custos Logísticos? Olá pessoal, tudo bem? Prazer em conversar novamente com vocês. É uma honra realizar mais esse podcast com você, professor Wagner. Claro, vamos lá. Os custos logísticos estão relacionados a diversas fases da vida do produto, pois eles estão presentes nas operações de compra, transporte de matérias-primas e insumos e entrega aos clientes. Em alguns casos até temos os custos logísticos também relacionados ao retorno do produto ao fabricante, quando este apresenta problemas, vencimento de prazo de validade ou mesmo quando é prevista a logística reversa. Vanilson, esse tema está cada vez mais importante. A globalização, o comércio digital e o acesso cada vez mais fácil a todo tipo de informação aumentam a competitividade e a margem de lucro é extremamente impactada pela maneira como as organizações manejam seus custos, e os logísticos ocupam o papel de destaque. Sabemos que os custos logísticos são afetados pelos contextos político e econômico. Você pode nos falar um pouco sobre isso? Excelente pergunta. Vamos lá. No contexto político, faz toda a diferença quando os serviços logísticos são ofertados por empresas públicas ou privadas. Empresas estatais praticamente monopolizavam a oferta de serviços essenciais, como energia, telecomunicações e outros serviços operados por portos, ferrovias, aeroportos e rodovias. E, por conta disso, o racional para associar custos a esses processos eram bem diferentes de quando esses mesmos serviços passaram a ser prestados por empresas privadas, por meio de contratos de concessão. Interessante observar que essa mudança, provocada por decisão política de privatizar ou não, impactará fortemente não somente o custo da operação logística em si, como também o de toda a cadeia de suprimentos que segue.
Já no contexto econômico, a associação é mais simples, pois as operações logísticas e seus custos associados aumentam mediante o crescimento da economia, que é obtido por meio do aumento da produção de produtos e bens e da prestação de serviços. Essa relação é comprovada quando, por exemplo, associamos a eficácia do sistema logístico considerando seu custo com o indicador de Produto Interno Bruto, o famoso PIB dos países. Se pegarmos o exemplo do Brasil, pesquisas de 2017 mostraram que os custos logísticos representaram 12,3% do nosso PIB. E nesse contexto, vale mencionar que boa parte da infraestrutura, no caso de países como o Brasil, é resultado de investimentos públicos. Assim, rodovias, portos, energia e outros recursos que impactam diretamente os custos logísticos dependem de uma agenda governamental que priorize o assunto e que tenha compromisso com o longo prazo. E professor Vanilson, podemos agora tratar das inter-relações entre os tipos de custos logísticos? Claro, interessante comentarmos um pouco sobre essas inter-relações entre os tipos de custos logísticos. Podemos dividir esses custos logísticos em custo de processamento de pedidos, armazenagem, estoque, transporte, embalagens, inventários, tecnologia de informação, custos tributários e até logística reversa. E a chamada relação de trade-off, que significa conflito de escolha, fundamental para que um sistema logístico funcione. É importante a gente lembrar que a melhoria da qualidade não necessariamente aumenta os custos logísticos, mas pode reduzir. O custo de transporte normalmente diminui quando aumenta o custo de estoque. Já transportes mais eficientes diminuem estoques nos armazéns, potencializando menores custos. O ponto de equilíbrio entre custos de transporte e estoque está relacionado à quantidade de armazéns. Mais armazéns, menos custos de transporte, mas aumentam os custos de estoque. Custo da falta de produto, no momento da compra pelo consumidor, a chamada ruptura de estoque, geralmente diminui quando se aumenta os custos de estoque e transporte. Veja que é um ponto muito importante nesse assunto. Fundamental entender a proposta de valor que a organização deseja mostrar aos seus clientes. Qual a qualidade desejada? Que nível de serviço precisa ser oferecido? Há espaço para serviços premiums? Isso tudo precisa ser avaliado previamente para que não sejam criados custos desnecessários. Vanilson, nos fale um pouco sobre os custos de armazenagem. Então, Wagner, os custos de armazenagem podem ser subdivididos em custos de materiais, onde estão aí associados matérias-primas, materiais em processos, produtos acabados, semi-acabados, intermediários, custo de pessoal, onde a gente tem aí carregados custos de remuneração, encargos trabalhistas de mão de obra envolvida nessas atividades de operação e até no gerenciamento. Custos de equipamentos são bastante significativos, tá? Manutenção e depreciação desses equipamentos. E custos de edificações, no famoso aluguel das edificações, incluindo-se aí ainda impostos e seguros. Nesse ponto, sempre temos que ter o foco na produtividade. Manuseio mais rápido e com menos recursos envolvidos, tratando fluxos, processos, captando oportunidades de emprego de tecnologia nas movimentações. Outro ponto importante relaciona-se ao espaço. Soluções como porta-pallets para aumentar a capacidade de armazenagem por metro quadrado precisam ser elencadas e estudadas para diminuir o custo de direção da operação. Vanilson, por favor, fale sobre as implicações em centralizar ou descentralizar as operações de armazenagem. Com prazer, Wagner. Vamos lá. Excelente essa pergunta, né? Com a centralização da armazenagem, melhoramos a economia de escala e reduzimos custos pelo armazém único, mas corremos o risco de interrompermos o abastecimento, pois a distribuição parte da mesma origem e depende da mesma unidade. Como o estoque de segurança é menor, não há garantia da manutenção de um melhor nível de serviço ao cliente devido a essa possível ausência dos bens e mercadorias. Em contrapartida, a descentralização da armazenagem dispõe de armazéns em locais distintos e esses armazéns passam a ter gestões individualizadas. Isso economiza menor essa escala, gera menos eficiência se comparado à centralização, onde o controle fica mais próximo das operações. Com isso, tornam-se menores os riscos da falta ou interrupção de abastecimento.
Isso se dá pela possibilidade de transferência de produtos entre os armazéns. Assim, diminui o custo de transporte e, com mais estoques de segurança, podemos ter um nível melhor de serviço ao cliente por conta da disponibilidade dos serviços. E as estratégias de gestão de estoque? Você pode falar um pouco sobre esse tema? Claro, Wagner, nós temos algumas, né? Vamos tratar aqui das duas mais comuns, a que se baseia em empurrar estoques para os pontos de estocagem. Já em outro sentido, temos a estratégia que puxa os estoques para os pontos de estocagem. Isso se dá baseado em regras de reabastecimento. Agora, para esclarecer e dar um molho especial ao nosso bate-papo, vamos, por meio desse exemplo hipotético, simular uma situação relacionada a essas estratégias. Uma empresa que fabricava, vendia e locava um eletrodoméstico e o seu custo de manutenção era muito significativo. Pela estratégia anterior, os seus técnicos ficavam locados na base da empresa e se deslocavam para realizar a assistência técnica nas localidades dos clientes. Observa a lógica. Os clientes estavam espalhados em uma malha muito extensa e os técnicos gastavam muito tempo de deslocamento. E suas horas eram caras, ou seja, dinheiro indo embora pelo ralo. A empresa redefiniu seu sistema logístico e passou a ter estoques em consignação desses eletrodomésticos e das famosas peças de reposição em diversos locais por todo o país. Olha a mudança da lógica de estoque, tá? Assim, mediante um problema com o eletrodoméstico, quando esse problema de fato ocorria, outro equipamento era enviado para o cliente. O eletrodoméstico com defeito retornava para a base de assistência técnica. O que essa nova estratégia permitiu, pessoal? Não só economizou custos de reparo, como melhorou bastante a qualidade dos serviços prestados ao cliente. Muito importante entender que ambas estratégias devem ser adotadas conforme o formato do negócio em questão. Empurrar os estoques dá velocidade ao circuito envolvido, mas há necessidade de conhecer bem a demanda ou investir em modelos de previsão com alto índice de assertividade. Caso contrário, podemos ter stockout, que é a falta, ou overstock, que é o excesso. Já o puxar estoque, ou reabastecimento, sendo feito com competência, garante que não teremos custos excessivos de estoque, haja vista que estamos garantindo apenas a demanda. Vale mencionar que nesse formato há necessidade de ter o time, a velocidade correta da cadeia para evitar que surjam rupturas de estoque. E para finalizar, Vanilson, você pode nos falar um pouco sobre os custos de transporte associados aos principais modais que temos? Então, Wagner, posso sim. Sabemos que o custo de transporte tem uma representatividade significativa sobre os custos das operações logísticas como um todo. Escolher adequadamente os modais de transporte é fundamental para termos uma operação logística eficaz e econômica. Os principais modais de transporte são rodoviário, ferroviário, dutoviário, aeroviário e o aquaviário. Fatores que determinam esses custos são o tipo de veículo, as distâncias, as características, o volume e peso das cargas, a própria característica de acondicionamento e manuseio e o risco envolvido. Vamos então comentar um pouco sobre questões e custos associados aos modais de transporte. O rodoviário é o mais usado no Brasil. Porém, nossas rodovias estão, de uma maneira geral, em estado muito precário. Isso potencializa demais os custos decorrentes desse modelo. Esses custos extra-relacionados a combustíveis, pneus e peças de reposição, via de regra, podem chegar a 30%, e isso seguramente contribui muito para a operação logística se tornar ineficaz e custosa. Já o modal aéreo, recomendado para entregas urgentes, pois ele combina uma alta agilidade e um custo significativo, ele gera os benefícios da velocidade e confiabilidade. O lado bom desse modal é que ele potencializa reduções importantes, como as de estoque, armazém, custo de capital e custo de manutenção. Já o hidroviário tem valores atrativos para longos percursos, porém, nossa operação portuária burocrática torna esse modal lento e pouco competitivo, questão bastante delicada atualmente pelos anseios de eficácia e agilidade. Já o modal ferroviário, pessoal, infelizmente, da mesma forma que o rodoviário, nós possuímos uma malha ferroviária muito pequena se comparada à extensão do nosso país. Isso dificulta por demais a nossa competitividade, pois esse modal apresenta custos logísticos menores quando comparados com outros modais, além, obviamente, de uma maior
confiabilidade e segurança. Ou seja, perdemos uma bela oportunidade por decisões erradas tomadas lá atrás, né? Agora vamos falar do duto viário, pessoal. Apresenta o maior custo fixo, menor custo variável, excelente para cumprirmos prazos de entrega, por não ser afetado por congestionamentos. Tem como especificidade transportar produtos líquidos ou gasosos. Muitas das vezes esses produtos são muito relevantes para a nossa economia, né? Temos como exemplo petróleo, gás natural, gasolina, querosene e até serviços fundamentais como esgoto e água. E esse transporte se dá por grandes distâncias. Com problemas altos de mobilidade, sem dúvida, transportar por duto tem suas preferências. A baixa probabilidade de contaminação é um outro atrativo. Infelizmente, pessoal, mais uma vez, a gente tem uma pequena malha de dutos de apenas 34 mil quilômetros, que é muito pouco se comparado a toda a nossa extensão. Gente, foi um prazer conversar com vocês mais uma vez. Muito obrigado, professor Wagner, por todas as suas contribuições e questionamentos. Alunos, bons estudos, vamos em frente.